Olá! E o programa Na Mão Certa de hoje está numa externa. Sim, com dois desafios: entrevistar a ilustre Elizabeth Rivelo, que tem mais de 20 anos em gestão de facility, e também vamos falar mais adiante da implantação desse contrato. Elizabeth, primeiramente, muito obrigada por nos receber no programa Na Mão Certa. Quero te fazer uma pergunta muito desafiadora. Me fale um pouco desses seus mais de 20 anos na área de facility, seus desafios. Fale um pouco para a nossa audiência. Então, eu sou formada em administração, fiz pós-graduação em gerência de negócios, mas acabei enveredando por essa área de facilities, acho que porque é uma área que tem muitos desafios e que nunca um dia é igual ao outro. Isso sempre me deixou, assim, curiosa. Então, acho que foi aí que eu comecei a entrar nessa área de facilities. Eu comecei trabalhando em escritório no centro da cidade, do Rio, e trabalhei por 20 anos como facilities em escritórios, depois passei a gerenciar o prédio inteiro. E aí, como eu já estava muitos anos nessa área, eu resolvi mudar um pouco o meu foco e ir para a área de centro de distribuição logística, que é o que eu faço agora. Eu já estou nessa área desde 2019. Não tem tantos anos assim, mas como cada dia é um desafio novo, parece que a gente já tem anos e anos de experiência nessa área. Imagino. É muito interessante porque engloba várias operações dentro de uma só, né? A gente acaba sendo responsável pela segurança, pela recepção, pela limpeza, manutenção, jardinagem, por aí vai. Tudo que engloba a operação de um centro de distribuição logística, né? Então, assim, é uma área super ampla que a gente aprende todos os dias e cada dia nunca é igual ao anterior. É bem interessante. Porque às vezes aparece um problema que a gente tem 20 anos de experiência trabalhando com isso e a gente nunca vivenciou. E é uma troca muito grande, assim, também com os parceiros de área que trabalham. A gente tem grupos que trocam informações regionais, locais. Então, assim, a gente aprende muito e é muito interessante, mas é desafiador, porque envolve serviço, né? Envolve compras, envolve uma série de operações que Pessoas, sem pessoas. dúvida, bem desafiador. Beth, a gente sabe que é muito difícil, né, fazer a gestão desse centro de distribuição. Quais foram os principais desafios que você encontrou aqui nessa implementação? Então, toda a implantação de condomínio, né? Porque na verdade eu trabalho gerenciando o condomínio, né? Aqui, por exemplo, foi um desafio totalmente diferente porque existia um monousuário, ou seja, um locatário que alugava toda a área, então ele fazia todo o gerenciamento de toda a operação. Ele era responsável por tudo. A partir do momento que você instala um condomínio, a implantação ela é feita toda pelo condomínio. Então, é como se você começasse do zero, como se eu estivesse construindo um novo escritório e eu ia começar a fazer tudo ali do zero. Então eu tinha que implantar a portaria, a limpeza, a jardinagem, a segurança, etc. Todo o serviço necessário para que o CD funcione. Então, assim, o desafio da implantação é você achar fornecedor que tenha tempo de mercado, que tenha boas indicações, que tenha toda a documentação necessária, porque a minha empresa, por exemplo, ela exige toda uma série de documentos para auditorias mensais e anual. Então, assim, o desafio ele não é só achar um bom fornecedor, mas o fornecedor que tenha toda a documentação necessária para atuar para aquele serviço específico. Então, é grande o desafio, é muito interessante porque você também tem a possibilidade de começar, de repente, com um prestador que nunca trabalhou em centro de distribuição, por exemplo, e vai ser o primeiro contrato dele. Então, tem um lado bom e um lado ruim. O lado legal é que você consegue moldar ele de acordo com as suas necessidades e dá muitas dicas também. Então, acaba sendo até uma parceria, uma troca maior do que, de repente, um fornecedor que já tem anos trabalhando com centro de distribuição logística e que já não tem aquele olhar de fora, aquele olhar inovador. Então é bem interessante a implantação, bem construtivo para ambas as partes. Bom, bacana. Beth, eu queria entender como é que funciona a contratação terceirizada, como você avalia os fornecedores e para nossa audiência que quer participar da licitação, participar para prestar serviço do centro de distribuição, o que ele precisa ter, o fornecedor? Então, a primeira coisa é estar com toda a sua documentação legal em dia, né? Sem dívidas ativas na União. Documentação em dia é essencial, né? CNPJ, ok, tudo ok na fiscalização trabalhista, de tudo. Isso é o básico, né? Isso é o primeiro passo.
Aí a segunda coisa é a pessoa que vai fazer o contato, a pessoa do comercial, ter um entendimento do que a gente está buscando. Então, assim, com quem a gente for fazer o contato, ela tem que entender tudo que a empresa consegue atender, né? Então, por exemplo, se eu vou buscar um serviço de limpeza, por exemplo, de um modo geral, existem empresas que têm um know-how maior em áreas grandes, como shoppings, centros de distribuição. Então, geralmente, o foco de quem busca é empresas que já têm essa experiência. Não necessariamente precisa ser só esse tipo de empresa, mas eles vão buscar primeiro essas empresas. A grande dificuldade de um centro de distribuição é o afastamento dos grandes centros. Por exemplo, a gente fica afastado do centro do Rio de Janeiro, da capital, onde estão a maioria das empresas grandes. Mas quem atende centro de distribuição logística, ela já sabe que é afastado. Então, é a busca pela mão de obra local, né? É saber se o distribuidor dele de material, por exemplo, no caso da limpeza, consegue entregar bem aqui, qual é o prazo. Então, assim, é toda essa parte de logística. Ele precisa ter uma boa logística que entregue em lugares afastados, né? Então, essas duas partes são essenciais. Depois você começa analisando. A empresa, ela tem bons clientes? Qual é o portfólio dela? Ela tem boas indicações? Aonde ela está, o cliente dela daria uma carta de recomendação dela? Entendeu? Você acha que ela consegue absorver um contrato que, se por acaso ela perder outros contratos, não vai quebrar e vai te deixar na mão? Então, assim, tem uma série de análises que você tem que fazer. Mas quem está acostumado a fazer esse tipo de contratação sabe todos os caminhos, né? A gente faz uma série de análises até achar aquele que se encaixa melhor para a área que você está. É basicamente isso. Tem que ter parceria, então assim, a gente não pode ter um fornecedor que vem lá, faz a implantação, fica 1, 2 semanas e depois você nunca mais vê a pessoa no seu contrato, então ele tem que ter uma supervisão ativa, que venha sempre no contrato, que veja o que você está precisando, às vezes muda a sua demanda. Por exemplo, eu tenho um centro de distribuição que tem uma média de uma população rotativa de 600, que passa de uma hora para outra para 1.200. Vai mudar o meu foco, talvez mude até a quantidade de pessoas alocadas nesse contrato, eu tenho que aumentar o meu contrato. Então, assim, tem uma série de derivações que você tem que analisar para ter um bom fornecedor, né? Ou um bom prestador de serviço. Você falou do bom fornecedor. E qual que é o fornecedor ruim, que você não contrata de jeito nenhum? Bom, para começar, aquele que não consegue me entregar documentação legal, que foi o que eu falei lá no início. Isso aí ele já vai ser cortado de cara. Assim, a maioria das empresas que administram CDs, ela vai ter um banco de dados de fornecedores homologados, que já tem toda essa documentação, que aí você não precisa nem se preocupar, você só vai contactar para fazer a sua tomada de preço. Se você não tiver, você vai buscar novos no mercado. E aí você vai ter que direcionar para que ele faça todo esse cadastro com a documentação correta para ser homologado, para te prestar um serviço ou para te fornecer um material. Entendeu? Então, primeiramente, para eu começar a participar dessas cotações, eu tenho que fazer um cadastro. Tem que fazer um cadastro inicial. Aí você vai fazer parte de um banco de dados, vai ser aprovado. Você vai ser analisado também, a tua documentação vai ser analisada pela área contábil da empresa que está contratando, né? Ela vai ver se aquela documentação ali está de acordo com que a sua atividade é fim, se você tem toda a documentação necessária. E a partir daí você também vai ter que atender toda a documentação da parte trabalhista dos funcionários que você alocar em caso de serviços, né? Compras é um pouco mais simples, porque compras você vai comprar material, então não tem documentação fiscal, trabalhista, é mais simples. É só pagar taxas básicas, né? Circulação de mercadoria, etc. E é isso. Nada muito complexo para compras.